Então, Sara, seja bem-vinda, então, ao projeto, tá? Eu me chamo Daniel de Lima, um prazer enorme estar conversando contigo, né? Te agradecer, antes de mais nada, a disponibilidade, carinho, atenção em nos atender, né? A gente sabe muito bem que tem o Uhum. corre-corre do dia, o horário e tudo mais, mas tenho certeza que vai ser bacana demais, tá? E a ideia, justamente como eu estava te falando, é entender, né? Como é que foi o período que vocês trabalharam juntos, no processo de desenvolvimento Porque humano, eu tenho como um filho aqui. não tem problema, fica tranquilo, não tem problema nenhum. E se ele aparecer durante a entrevista, a gente Tá, para e continua depois, não tem problema nenhum. Estamos em casa e esse é o beleza, objetivo, tá? tranquilo. E a ideia justamente é essa, tá? Entender como é que ele, né, Tá. trabalhou na formação de líder, nas áreas que vocês atuaram e tudo mais, tá? E, né, para começar mesmo, né, me conta um pouquinho, né, de quem é você e de como é que tu, né, como é que o William passou a conviver, né, com a Jansara, como é que vocês trabalharam, como é que vocês atuaram e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho. Perfeito. Bom, eu tenho uma trajetória aí com tecnologia. A minha formação original não é de tecnologia, né? É Olha aí. administração de empresas, né? Então, tive sempre esse foco muito grande. Iniciei numa organização onde eu fiquei muito tempo da minha vida, né? Fiquei 14 anos, onde eu fiz a alteração recentemente, e a minha experiência com o William foi durante essa trajetória. Ao longo do caminho, a minha carreira foi se direcionando para a gestão de projetos, onde eu passei muito tempo fazendo a gestão de portfólio, de projetos, acompanhamento, bem em caráter de escritório de projetos. E nessa atuação, eu tinha como pares, né, vários gerentes de serviço. Então, nessa empresa onde a gente atuou em conjunto, a gente tinha as chamadas verticais de serviço e cada uma tinha um foco muito específico, né, junto ao nosso portfólio de cliente, às vezes, né, até elas se cruzavam entre si. E a gente tinha uma vertical específica, né, muito focada em desenvolvimento de software, muito em fábrica de software ainda na época, onde a gente tinha vários desafios, né? E dentro desses desafios a gente tinha vários problemas de projeto, né? A gente ainda estava numa cultura muito pautada em executar projetos com início, meio e fim, escopo fechado, e esses projetos tinham uma série de problemas no sentido de entregar o resultado, né, que o cliente tinha o objetivo, quanto para essa organização, né, que tinha várias metas ali, tanto financeiras quanto de execução e de imagem com o cliente. E com isso, né, a gestão da empresa começou a buscar uma liderança, né, para mudar um pouquinho, não, mudar bastante, né, o direcionamento dessa vertical de serviço e tratar essas dores, né, tanto do cliente quanto da organização. Foi quando eu tive contato com o William, ele já havia passado, né, pela organização há muitos anos anteriores, ele saiu, né, da organização onde ele fez uma carreira em outras empresas também de grande porte e voltou para assumir esse desafio. Então, esse foi o meu primeiro contato com ele. Obviamente, eu como a figura de PMO, né, muito focada nesses gaps, muito direcionado até para a parte financeira, comecei a ter as minhas interações com ele. E falando um pouquinho da liderança dele, o que eu observei, né, ele Uhum, começou a fazer um trabalho que foi um trabalho muito difícil, né, de sair de uma característica de entregar projetos de escopo fechado, onde muitas vezes, né, o objetivo maior era tu seguir um cronograma, né, uhum, cumprir um prazo, e às vezes, né, diante dessa dinâmica, dessa dificuldade que todo o mercado tinha muito forte na época, e algumas empresas ainda têm, a dificuldade de manter o foco, né, no resultado do cliente, que é resolver o problema, né, a solução que a gente se propunha quando a gente fechava esses contratos. Então, ele teve esse desafio e ele conseguiu conduzir de uma forma muito bacana, assim, pelo que eu tive a experiência formando um time, né? Então, a gente tinha uma figura na época e também como o mercado tinha um gap muito grande de trabalhar projetizado, finalizar um projeto, desligar o time, né? Daí voltar fazendo todo esse processo, ele começou a fazer um trabalho muito forte, uma peregrinação aí na empresa para demonstrar o quanto era importante a gente manter o time e dar essa segurança. Tem uma frase algumas coisas que ele sempre repetia,
e ele sempre batia muito com a gente que precisamos dar segurança para o time, né? Que o projeto vai finalizar e eles serão realocados, eles permanecerão na empresa e isso vai gerar um resultado muito positivo. E de fato eu vi ao longo dos anos ele construindo isso. Então a gente partiu ali de um cenário bastante descentralizado, né, de pessoas que um turnover grande, que trocavam bastante em tecnologia, isso é muito comum, né, ainda é até hoje, e ele começou a construir um time com este propósito. Tínhamos uns contratos bem grandes, alguns com bastante problema, a gente começou a mudar a abordagem de entrega para utilizar algumas práticas ágeis, fazer um método, né, formatar um método diferente, né, que proporcionasse entregas adaptativas, né, que o cliente pudesse visualizar esse valor ao longo dessa jornada e, obviamente, mudar toda a lógica de vendas que a gente tinha, porque é muito mais seguro tu vender, e hoje eu estou no lado do cliente, né, eu mudei de empresa e agora virei cliente, é muito mais fácil tu comprar uma solução fechada, com preço fechado, onde o risco está com o fornecedor, né? Mas eu sempre brinco que uma hora essa conta vem, né? Mas o mercado, ele gostava muito de comprar escopo fechado e começar a mudar as nossas vendas para uma abordagem adaptativa, onde o cliente tivesse uma responsabilidade em conjunto, né, com o fornecedor, de gerar valor e fazer as entregas, né, ao longo do tempo, tendo a peculiaridade que, dependendo das mudanças, haveria um impacto financeiro diferente, que eles não teriam visibilidade. E ao longo do tempo eu vi isso se tornar realidade. A gente passou assim, eu não vou falar números, né, até para não expor, mas a gente tinha um número muito grande de projetos nessa modalidade de escopo fechado e conseguimos, num tempo aí razoável, curto, assim, na minha opinião, mudar todo o portfólio, né, de contratos, né, de iniciativas para uma abordagem ágil, adaptativa e ter um ou dois projetos, né, de escopo fechado, preço fechado. Então, vi esse movimento, vi a construção do time, então paramos de ficar trocando, né, as pessoas Sim. e a gente começou a ter esse time e ele começou a fazer um trabalho bem grande também de governança, né, de estrutura junto com esse time, ter alguns rituais, algumas práticas e um trabalho muito forte de informação. Uma vez que ele conseguiu alcançar, obviamente, né, com a ajuda de outras lideranças da organização e de outras pessoas da empresa e do seu time, obviamente, esse estágio começou-se uma outra peregrinação, né, para elevar, né, o número, a participação, né, dessa vertical e se tornar uma das principais verticais. Na época, a gente tinha uma outra vertical que era a principal da empresa, e através de metas bem agressivas ali de duplicação, né, de tamanho, o número de profissionais, formação, né, conhecimento do time, ele fez esse trabalho e a gente acabou aí, na verdade, ganhando vários prêmios, ele particularmente ganhando como maior vertical de maior rentabilidade, e em volume também, né? O meu último contato com ele, essa vertical que ele estava liderando era a maior da empresa, né? Então, passou, né, de um caminho bem difícil, né, de ser o ofensor maior, de maiores problemas, dor de cabeça, escalação, para um formato diferente de vendas e também a maior da empresa. Nesse último contato que eu tive com ele, né, que ele saiu dessa organização, que a gente estava junto, a gente estava num outro desafio, né, que a forma de compra estava mudando novamente, né, então a gente estava com vários empecilhos e ele estava estruturando uma outra forma, né, assim como ele fez lá atrás, né, de sair de uma abordagem fechada para uma abordagem adaptativa, uma nova forma de fazer uma transformação, né, uma transformação digital na empresa através de um novo formato e ele estava iniciando nessa construção junto com o time. Então, esse foi o contato que eu tive de forma Entendi. muito resumida. Claro, não, perfeito. Tu contou a trajetória, né, toda e é interessante. E eu não quis, né, nem interromper, Sim. porque justamente isso mostra, né, não somente a questão de ser um líder, né, não é nesse Sim. ponto apenas,
mas também de pensar o ponto de vista do lado humano, né? Porque, primeiro, vamos lá, tu tem um conceito, né? Tu tem um escopo de um formato tradicional. A empresa está aqui caminhando para a esquerda, vamos fazer analogia. E do nada tu tem que mudar, tu tem que fazer, e ele é chamado Adaptar, né? novamente, né? Ele é chamado novamente com um grande desafio, né? De fazer com que a empresa que tem hoje uma perspectiva totalmente negativa, talvez, enfim, para virar para a direita e numa expectativa totalmente positiva. E como isso acontecer, né? E como fazer isso. E eu tenho, imagino, né? Tenho certeza que isso fez com que ele, a pessoa do William, representasse isso para vocês, né? Como líderes, né? Digamos como Sim. par, né? Vamos dizer assim, tivesse uma representatividade muito grande. O que ele representa para ti? Olhando para toda essa trajetória, olhando para tudo isso que tu contou para gente, o que ele representa para ti nesse momento em que ele volta, assume esse desafio e faz esse lado humano aflorar para poder mudar o conceito até da mentalidade das pessoas, do time, né, como tu citou. Como é que ele conseguiu fazer isso? O que ele representa para ti por ter feito todo esse trabalho, por ter feito tudo isso? Tem, eu sempre brinco assim, todo mundo que passa pela nossa vida, na verdade, né, nossa trajetória profissional também, a gente acaba tendo aprendizados, assim, eu consigo separar bem qual foi o aprendizado que eu tive com ele. Para mim, ele representa uma questão de mudança na forma de ver a liderança, o porquê, tá? Ele trouxe alguns insights e alguns conceitos para minha vida profissional que eu com um olhar totalmente diferente, né? Então a gente brincava, né, que a gente ficava meio que uma espécie de guru assim, trocando várias ideias muito voltadas para a questão de pessoas, né? Um viés muito forte, né, em um reforço que ele sempre repetia e que hoje eu trago para o meu dia a dia também, da questão de tu acreditar junto com o time e construir, né, até nem sei como é que a gente pode chamar, mas construir uma cultura, um propósito, assim, de todo mundo, de fato, visualizar um desafio que às vezes parece impossível e muito difícil, né, na nossa vida empresarial, ali, porque tudo muda a todo momento, e ele representou isso, assim, de trazer novos conceitos, um olhar totalmente diferente. Eu brinco muito que até, então, muitas coisas que a gente ouve, né, nossa vida profissional, a questão de abraçar árvore, xalala, business, né, que a gente brinca, e de fato tem um racional por trás disso, né, de tu construir, porque muitas vezes eu vejo empresas, tu tem o desafio, né, e o time já entra derrotado ou com uma credibilidade muito baixa, né, naquelas metas, e tu construir todo esse cenário, todo esse contexto que é de verdade, né, acaba criando um engajamento, né? Então é um investimento difícil de tangibilizar, mas com alto resultado. Então, para mim, ele representa muito isso, a entrada de novos conceitos que não são muito comuns, difíceis de entender, difíceis de tangibilizar, e que muitos líderes, muitos empresários acabam, né, reduzindo a importância, né? Isso aqui Sim. dá um resultado fantástico. Com certeza. É que assim, né? Vamos lá, né? Sara, é uma cultura, né? E tu Sim, quebrar uma cultura, fazer uma contracultura, é um processo, né? Que tu tem que trilhar. E tu vai. E é interessante no teu relato, porque onde é que tu consegue fazer isso, né? Nas pessoas. São as pessoas que vão sim. apresentar o resultado. Então, vamos lá. Tu tem um time que está desacreditado, que está, né? Tem, no caso, uma rotatividade muito grande, sabidamente. E aí tu vem para mudar e criar essa contracultura. E aí, automaticamente, tu tem que ter, né, toda uma questão de bagagem, conhecimento, vai muito mais no feeling daquela palavra, daquela frase, né, do acreditar, como tu citou. Uhum. Enfim, são N situações que eu imagino que vocês vivenciaram. E aí tu pôde presenciar isso. Além dessa questão, né, de ser o cara que, né, criou uma contracultura e que deu Uhum. resultados. Que Uhum. diferencial tu consegue destacar, assim, olhando para isso, a partir da contracultura, que tu pode dizer assim, poxa, ó, o William, para mim, ele tem esse diferencial. Além da contracultura, além de ser o cara inovador, um agente de transformação, que foi, vamos dizer assim, o que tu consegue elencar, se é que tem uma só ou várias, do líder William, e o que tu destacaria?
Eu acho que alguns pontos, um dos principais, né, a questão não gosto de chamar de delegação, assim, mas o protagonismo que ele abria para o seu time, né? Então, a gente, quando olhava, assim, para o time dele, a gente tinha nomes muito fortes, assim, geralmente, quando a gente olha, tem muitos líderes e muitos times que tu consegue enxergar só o líder em si, né? E tu não consegue ver as outras pessoas que estão por trás. Eu acho que esse protagonismo, né, que ele dava para o time dele, e com isso, obviamente, tu acaba criando pessoas muito fortes, né, novos líderes. Eu acho que esse é um ponto. E a questão de conseguir dividir o seu tempo e o seu foco entre pontos que são muito distintos, mas importantes. Então, por exemplo, eu consegui fazer uma gestão de qualidade, uma gestão de contratos, uma gestão financeira, uma gestão de pessoas, né, com a mesma qualidade. Então, pela minha experiência, e daí eu tive contato ao longo desses anos com vários líderes diferentes de tecnologia, né? A gente tinha bastante essa dificuldade, ou o cara poderia evoluir muito o time no âmbito de pessoas, mas a parte financeira a gente tinha prejuízo, ou tinha, né, ótimos resultados de entrega, né, e muita rotatividade de pessoas, né? Então, esse equilíbrio, eu acho que é equilíbrio, assim, e conseguir conduzir tudo isso de uma forma muito positiva e leve, assim, eu acho que era uma das principais, era não, né? Uma das principais Não, características dele. que bacana, que bacana. Então, isso eu puxo o gancho da próxima pergunta. É Tá, sinal de que isso deu resultado, né? sim, Isso deu resultado, porque se ele é essa pessoa, né? Se ele conseguiu sim, fazer isso com toda essa bagagem, com todos esses detalhes, com toda essa maneira de lidar com N situações, né? Transformando isso tudo que a gente veio falando com a entrada dele, né? Ou melhor, né? Com a volta dele, digamos assim, para a unidade onde vocês atuaram. E como líder, né, agora. Uh, Financeiramente, vamos falar, obviamente não em números, né, diretos, mas a sim, unidade ela batia resultados, ela bateu sim, resultados, as sim. metas eram batidas, e por que que isso começou a ser atingido? É por tudo isso que a gente vem falando? Tem algo mais? Enfim, conta pra gente um pouquinho desse lado um pouco mais focado no financeiro mesmo. Sim, as metas, sim, elas sempre foram batidas, tá? No começo, ele teve muito dessa dificuldade quando estava virando essa primeira chave, a gente estava com esses contratos que eles tinham suas peculiaridades, assim, para reverter, mas a partir do momento que a gente chegou num ápice ali de equilíbrio, a gente começou a crescer muito na vertical, né? Então, financeiramente, a gente dobrava até de tamanho, eu não me lembro, não tenho em mente assim claramente quais eram os percentuais, mas eu me lembro que eram percentuais de atingimento grande, assim, não era um crescimento de 10, 15%, era um crescimento com percentual bem elevado. E tu questionou o porquê disso, né? Eu Isso, acredito que foi, na verdade, a colheita de todos os detalhes, né? Talvez esses não tangíveis ali, que em um determinado momento de equilíbrio elas começaram a gerar resultado. Por exemplo, ter um time, né, onde tu tem várias pessoas fortes que conseguem tocar o dia a dia, acaba liberando o líder para questões estratégicas, né, que eu acho que é o maior problema de todas as empresas. Os altos executivos, eles não conseguem trabalhar na estratégia, eles ficam descendo fazendo o operacional do gerente de projeto, de operação e vice-versa. Então, as pessoas, um time mais estruturado, conseguem executar as suas responsabilidades, né? O sentar na sua cadeira, como a gente brinca ali na minha empresa atual. E isso gera resultado, né? Gera resultado porque a máquina funciona, né? Então, quem tem que se preocupar com testes, com qualidade, vai gerar o resultado, quem tem que fazer a gestão vai fazer a gestão, e quem tem que olhar para a estratégia para o crescimento, no caso ele, vai conseguir fazer isso também. Então, o atingimento das metas, na minha opinião, é o resultado disso, né? Então, é como o corpo humano, né? Cada órgão, né, tem a sua funcionalidade, se um trabalha mais que o outro, está desbalanceado, e a partir do momento que todo mundo entendeu o propósito,
a dinâmica de trabalho, entendeu o seu papel e começou a executar, daí o resultado veio. E daí o cliente teve suas entregas também, né, com as expectativas superadas, compra mais. E daí eu acho que o resultado é natural. É uma cadeia, né? Vamos lá, né? É uma sequência, né? Tu organiza a casa, tu limpa a casa, tu, né, passa o Exato. paninho, deixa tudo, daí daqui a pouquinho tu vai lá, lustra, enfim, faz uma analogia bem simples. Mas é isso, né? Tu organiza, deixa a tua casa perfumada. Pronto, resolvi o meu problema. Bom, automaticamente, se aqui está organizado, a pessoa que está do outro lado, que é o cliente final, ele vai receber isso aí. Ele vai respingar nele o resultado. Porque automaticamente, né, tu tá com todo o time engajado. E eu achei interessante essa questão da linha sucessória, porque a gente sabe muito bem, né? Bom, tu acabou de citar, tu ficaste Sim. 14 anos numa mesma organização. E do dia Uhum, para a noite, né, entre aspas, né, uhum, por uma questão de vida, decisão pessoal, e de situações, trocou. Né? Então tem que ter quem é que vai assumir? Não pode ficar perdido, né? E interessante a tua colocação, que, óbvio, toda essa questão da cultura, como a gente vem falando, muitos líderes eles têm o papel de deixar guardado ou sei lá por preciosismo, por sei lá N situações, não vou entrar no mérito, cada um, né, faz a sua gestão como acha que tem que ser feita, mas é interessante quando vem uma pessoa com um paradigma quebrando isso, né, para fazer dizer assim, poxa, vamos fazer uma coisa, em vez de fazer o vertical, deixa o vertical para os números, deixa o vertical para o financeiro, tô dobrando, mas sim. aqui na parte de liderança eu vou deixar horizontal e eu vou fazer com que vocês venham comigo. E conversando com todos vocês, é interessante ver isso, porque fica intrínseco em cada resposta que eu vejo de vocês esse espírito de liderança. Da linha sucessória ser natural, a ponto de que todas as pessoas do time estão engajadas, sabem o seu papel, sabem qual é a importância que tem na organização, são remuneradas, não só financeiramente, mas Uhum, né, com a capacidade né, dentro do cargo, com a qualificação e tudo mais, para fazer com que isso aconteça. Eu preciso contextualizar, porque é interessante ouvir isso de vocês. E sim. agora, né, conversando contigo, sendo líder também, numa outra vertical, Uhum, mas entendendo que o resultado veio e aonde veio, no detalhe, naqueles pontos fundamentais. E a gente falou tanto né, dos liderados, né, nas tuas respostas, uhum, foi falando, poxa, e eu já estou uhum. falando disso, nós estamos horizontais, nós estamos trabalhando juntos. Como é que era esse relacionamento no âmbito da liderança? Porque a gente sabe também, né, que tem, né, sei lá, tem o emocional, cada líder, né, gosta de guardar os seus, né, enfim, defender os seus, e obviamente vai fazer isso. Mas como é que era o relacionamento do William? Não como líder, mas, né, par mesmo, trabalhando lado a lado com vocês, ombro a ombro. Como é que era esse relacionamento? Como é que era trabalhar com ele nesse período que vocês atuaram juntos na área da liderança diretamente? Tá. A minha lembrança, assim, que eu tenho, é que as coisas aconteciam de forma muito natural, assim, sabe? Não era... A gente tinha os nossos rituais da empresa, obviamente, para ver número, para ver objetivo, questões de projeto, mas a gente conversava muito sobre a operação, sobre estratégia, né? Até fisicamente, na época não era pandemia, né? Fisicamente a gente sentava perto e a gente trocava bastante ideia nesse sentido. Ele sempre foi uma pessoa de trocar muito informações do que ele estava fazendo. Uma coisa que a gente vê em outras empresas, assim, mas não acontecia, né, nesse caso ali com ele, é a questão de esconder informação. Então, a estratégia era extremamente aberta, tudo que ele estava fazendo ele me mostrava eu numa figura mais de escritório de projeto, que era uma governança superior às verticais, no sentido de o que deveria seguir, e ele como uma área cross, né? Então, uma coisa que me marca bastante é isso. A estratégia era uma estratégia extremamente aberta, né? Até para que as pessoas contribuíssem, né? A gente trocava muita ideia também sobre os times, né? Algumas coisas daqui a pouco que não estavam muito bacana também. Eu tinha uma grande liberdade para trazer para ele, né? E para a gente trocar figurinha. Tínhamos questões de política e de interesses conflitantes com outras pessoas, assim, que eu me lembro que até é um pouco dessa peregrinação que ele teve,
contando uma passagem bem, eu conto o milagre, não conto o santo, né? Uma passagem bem peculiar, assim, dessa dificuldade que ele teve foi que quando ele começou a mudar o modelo, por exemplo, de vendas, né, dessa nossa nova abordagem de entrega, era algo muito novo e todo mundo tem medo, né, do que é muito novo. Sim. Então, obviamente, teve resistência. A gente tinha uma figura muito de trainee, né, dentro desta organização e, obviamente, tu sempre vai buscar fazer aquilo que tu tem mais domínio, né, que tu sabe vender. Então, entre eu vender um celular para ti, vamos fazer um celular, né, e eu, vou te vender uma lógica onde a gente vai construindo uma solução, tu vai ficar mais seguro com o celular, né? Então, ele teve essa barreira, né? E a forma que ele atuou, acho que foi muito bacana no sentido de, uma vez que ele viu que existia resistência, ele começou a trabalhar junto com esse time. Eu me lembro que ele escolheu algumas pessoas, assim, meio que colou nelas, junto com o time dele, com outros liderados que ele tinha, e começou a acompanhar o processo de venda. Ele ia junto no cliente, defender, aos poucos essas pessoas que estavam inseguras, né, esses executivos começaram a ganhar segurança, vendemos o primeiro contrato, teve as entregas, foi um resultado muito bacana, o cliente comprou mais, né, e assim a gente foi indo, e ele conseguiu daí mudar toda a lógica da empresa, né, e todo mundo queria fazer aquelas vendas, todo mundo queria, né, aquele formato. Então, é uma passagem interessante, né? Muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, e ele teve essa outra abordagem que demorou um tempo, né? Teve muito esforço, deixou alguns pratos, às vezes, da operação cair por conta desse investimento de tempo, que foi priorizado, mas o resultado foi bastante grande depois. E é interessante, né? Enquanto tu responde e fala, né? E obviamente tu vai relembrando, né? Da situação como um todo. Mas é interessante, né? Vamos lá. Eu me ative ao detalhe, né? De tu ir ao cliente, né? De estar junto, que não era o papel dele, não era a responsabilidade dele e talvez ele fez isso, vamos lá. Claro, ele era líder, gestor e tudo mais, mas ele fez isso fora de hora. Vamos lá. Ele deixou as atividades dele, ele deixou de fazer o acompanhamento que ele precisava, tirou, digamos, o senso de urgência daquilo que era urgente para atender aquilo que era prioridade. E a prioridade naquele momento era atender a dor, ouvir o cliente, né? Se fazer humano pelo cliente para captar e dizer, não, eu tô aqui, sou eu, o gestor, o líder, tu não vai conversar comigo direto, mas eu vou te atender e eu quero te mostrar que eu tô aqui e nós vamos fazer com que isso volte ao normal e, enfim, e salvar uma operação ou melhorar essa operação ou dobrar essa operação no caso. E outra coisa que eu achei interessante que trabalhar com isso, né, trabalhar com essa perspectiva, tu tem que vender não para o cliente, tu tem que vender para o teu time. O teu time tem que comprar a tua ideia para que depois tu consiga vender. E isso é realmente difícil, tem muitos pratos quebrados pelo caminho, não é normal e não é fácil, né? Eu imagino que não tenha sido reuniões amistosas 100% num primeiro momento, mas que fazem com que lá na frente o resultado, né, apareça, né, e transpareça para todo o time. Cara, que bacana mesmo, né, esse teu relato, só para contextualizar tudo isso. E por tudo isso que a gente vem conversando, Jansara, tu entende que ele é a pessoa certa, então, para formar lideranças, desenvolver pessoas, ou, por que não, organizações? E por que tu acha isso? Eu entendo que sim, eu acho que o mercado como um todo, né, a gente está passando um período aí bem especial, né, devido ao avanço da tecnologia que sempre existiu, mas agora de uma forma muito mais exponencial. E eu particularmente acredito, aprendi muito também ali com o William na minha trajetória, que tem coisas que tu não aprende assim no MBA, tu não aprende na faculdade, e são fatores decisivos para o mundo corporativo, né, para os negócios. E tu conseguir trazer isso, né, e conseguir fazer um pouco disso que eu comentei ali, que ele fez ao longo da trajetória, como é que a gente sempre brinca, é muito simples, né, mas é difícil de aplicar, né, é simples de falar, mas difícil de aplicar. Tu conseguir construir um time. Então, eu entendo que sim, ele é um cara
né, que tem uma familiaridade muito grande com isso, me parece que gosta muito dessa questão de formação, acredita muito, e entendo que é o que o mercado precisa, né? O mercado precisa de... Não tem receita de bolo, né? Mas a gente precisa com profissionais com esse viés, e as empresas, as grandes empresas, elas estão com uma carência grande desse tipo de líder, entendeu? Que olha para o resultado, né? E consegue buscar junto com o time, né, muito além de um escopo ou de um prazo, né, que seja protagonista nesse sentido, assim, entendo que sim, é muito o que eu vi ele fazer, né, e agora com um foco maior, acho que ele vai conseguir mais resultados e práticas, né, que vão mais direto ao ponto, né, porque às vezes a gente faz algum acompanhamento, um MBA ou alguma formação em si, e tem dificuldade de traduzir isso para o dia a dia, né, para o resultado. Sensacional. Bem essa questão mesmo, né? Quando a gente se predispõe, né, e bem ou mal, quando ele dá essa incumbência, né, de conversar com você, estar à frente, né, desse trabalho, desse projeto, ambicioso, audacioso, não é fácil, né, porque vai, né, contra a maré, e sempre que tu vai remar contra a maré, tu tem que fazer mais força, só que, obviamente, né, as pessoas veem, né, aquilo que tu precisa fazer, e todo esforço que tu demanda, tu traz pessoas, né, junto contigo, né, automaticamente tu abre o caminho. E esse é um trabalho, né, que o líder nato, né, como é o William, enfim, com toda essa bagagem, né, seja o lado emocional, humano, né, gestão mesmo, né, como gestor de projetos e tudo mais, enfim, na área técnica, e é exatamente isso que a gente imagina, né. Para a gente fechar, tá, Jansara, te agradecer imensamente esse carinho desse relato, eu acho que é bem corroborável exatamente com todo o projeto e com todo o alinhamento que o William tem, não tenha dúvida, e faço minhas as palavras dele no sentido de quando ele te convida é porque impactou, não somente para ti, por tudo isso que tu conta pra gente, mas também para a vida dele, né? Porque são pessoas que marcaram a trajetória dele, que fizeram com que ele não fosse reconhecido porque não é objetivo, não, mas que fizessem com que a passagem dele tivesse sentido. E foi isso que aconteceu. Então, bacana demais. Eu te agradecer imensamente o carinho. E para a gente fechar um bate-bola, jogo rápido, resumindo tudo isso que a gente conversou. Se a gente tivesse, se tu conseguisse, pode ser uma palavra ou pode ser uma frase, fica à vontade. Mas por tudo isso que a gente conversou, uma palavra que representa o William para a Jansara, qual seria essa palavra? Difícil. Acho que seria liderança. Show de bola. Uma palavra, se é que tu consegue traduzir tudo que o William consegue fazer formando novos líderes, formando lideranças, que palavra seria essa? Formando liderança, eu acho que uma construção de um time, construção de propósito, assim. Como se fosse uma pessoa que é resiliente, que ele ressignifica o sentido das coisas, definindo o propósito de cada um dentro de uma organização. Só para resumir, é isso? Exatamente. Perfeito. Existe alguma palavra que tu consiga traduzir a parceria que houve entre vocês, olhando para toda a trajetória que vocês tiveram, na parceria do dia a dia mesmo, lá de baixar a cabeça, vestir a camisa, suar através do resultado que vocês conseguiram conquistar, objetivo alcançado? Que palavra que resume toda essa parceria que vocês tiveram? Eu acho que foi sinergia, assim, eu nunca vi uma divisão, assim, é algo que não existia, assim, era como a gente fosse algo único, assim, como time. Sensacional. Para fechar, a última pergunta. Eu acredito que sim, mas eu preciso perguntar se você recomendaria ele como mentor de liderança. A gente falou isso agora há pouquinho, mas eu vou te perguntar o porquê. Por que tu recomendaria? É diferente da pergunta que eu te fiz antes. Por quê? Para Jansara, para ti. Por que tu recomendaria ele? Eu recomendaria porque eu acredito muito que na prática, assim, sabe? Então, eu acho que o William, além de toda a experiência, né, e conhecimento, investimento intelectual que eu acompanhei, que ele sempre fez, né? Então, ele sempre buscou muito esse conhecimento.
foi uma pessoa que conseguiu traduzir na prática em resultados, né? E tu conseguir pegar um conhecimento e traduzir em resultados no dia de hoje, através das pessoas, é muito difícil. E eu acho que ele faz isso com muita simplicidade e naturalidade, né? Não é algo que tu vê que é um esforço imenso, né, para te conseguir chegar nesse resultado. Então, acho que é muito nesse sentido. Sensacional. Te agradecer imensamente o carinho, a atenção novamente. Estou sendo redundante, mas eu preciso agradecer, né? Final de dia chuvoso aqui pelo Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que foi bacana demais. Deixo aberto aqui para te finalizar com as tuas palavras, os teus agradecimentos, e a gente encerra a conversa de hoje. Obrigado mesmo, de coração. Beleza, eu que agradeço, né? Quando o William me ligou lá, eu fiquei muito feliz pela questão da saudade mesmo. A gente fica com saudade de ter pessoas assim no nosso dia a dia. Como tu bem disse, eu acho que, assim como ele entende que tivemos uma troca bacana, eu aprendi muito com ele, né? Foi uma pessoa que marcou mesmo a minha carreira. Eu acho que ele fez um trabalho excepcional, né, através das pessoas. Não só ele me marcou, como o time que ele deixou. Também tenho contato com eles até hoje. E eu acho que é uma coisa positiva para a sociedade, né? Quando tu forma, quando esse time, quando tu desenvolve as pessoas, por mais que tu não trabalhe mais junto com elas, tu deixa líderes para a sociedade, para desenvolver novas pessoas, né? Isso é uma coisa que tu não consegue mudar, que tu não consegue tirar, né? E eu acho que esse trabalho que ele fez foi muito bacana e fico à disposição, que vocês precisarem, vocês podem mencionar novamente. Com certeza. Muito obrigado, viu? Bom descanso Eu e que até a agradeço. próxima. Grande Tchau, abraço. tchau. Tchau, É. tchau.